Olá pessoal, bem-vindo à Acessibilidade Android. Segue o primeiro vídeo de uma sequência dedicada para os usuários que irão iniciar no Android ou para os usuários que neste momento estão iniciando no Android e farão uso de recursos de acessibilidade. A cada vídeo irei tratar de um conjunto de temas, sempre buscando levar a informação pouco a pouco. A cada vídeo vamos descobrir mais sobre a acessibilidade no Android. Minha intenção é que dar a direção para que um usuário que não tenha conhecimento algum no Android consiga dar os primeiros passos e depois, sozinho, consiga evoluir na acessibilidade no Android. Neste vídeo de hoje, irei abordar alguns temas. Primeiro tema é o que é o Android. Segundo tema, quando começou a real acessibilidade no Android. Terceiro, fabricantes de acessibilidade. Quarto, Android versus iOS. Quinto, quais são os recursos de acessibilidade presentes no Android. Sexto, conhecendo os leitores de tela. Sétimo, ativando a acessibilidade. Oitavo, visão geral do Android. Nono, os primeiros gestos a aprender. Antes de começar, 3 recados importantes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Acessibilidade Android no YouTube e acompanhar todos os vídeos. Segundo, curta a nossa page no Facebook, www.facebook.com/grupo Acessibilidade Android. Terceiro, quer aprender mais sobre acessibilidade no Android? Quer tirar suas dúvidas? Se inscreva na nossa lista. Para isso, envie um e-mail para lista@acessibilidadeandroid.com.br. Automaticamente receberá um e-mail com todas as instruções de como participar. Caso não apareça na sua caixa de entrada, lembrar de verificar na sua caixa de spam. Então vamos lá, primeiro tópico. O que é o Android? O Android é o sistema operacional mais utilizado no planeta em dispositivos móveis. O Android é baseado no núcleo do Linux e ele é gerenciado, é atualizado pela Google. O símbolo do Android é um robozinho verde, no qual chamamos de Bug Droid. Próximo tema. Quando começou a real acessibilidade no Android? A acessibilidade no Android começou a partir da versão 2. Alguma coisa, já havia alguma acessibilidade muito precária. A real acessibilidade no Android começou na versão 4.1. Então, a partir da 4.1 tivemos a real acessibilidade. Na versão 4.2 tivemos o gesto de ampliação para usuários com baixa visão. E a partir da versão 5.0 tivemos a inversão de cores também para usuários com baixa visão. Qual é a versão indicada para você adquirir? Sempre é indicado você adquirir um aparelho com a última versão do sistema, ou a última ou a penúltima, mas que o fabricante preze pela acessibilidade. Próximo tema. Fabricantes e acessibilidade. Bom, a Google libera o Android Stock, que é o Android puro. O Android puro é utilizado na linha Nexus. Então, se você tem um aparelho Nexus, você tem um Android puro, então a acessibilidade é boa nesses dispositivos. Muitos fabricantes pegam o Android e fazem algumas alterações. Alguns fabricantes um pouquinho mais, outros fabricantes um pouquinho menos. Fabricantes como a Motorola na linha Moto fazem poucas alterações, deixando um Android semi-puro. Não é um Android puro, é um Android semi-puro, quase puro, porém com algumas alterações. Mesmo sendo um Android meio puro, a Motorola às vezes escorrega e deixa algum bugzinho. Então é importante saber que mesmo com Android puro existe bugzinho. Outros fabricantes, como a Samsung, fazem grandes alterações no sistema, porém ela preza pela acessibilidade, inclusive trazendo novos recursos de acessibilidade. Porém, aparelhos da Samsung, você ter um aparelho de entrada é complicado porque se torna muito lento utilizar um leitor de telas. Então o aparelho da Samsung acaba se indicando sempre um intermediário para cima. A LG, a partir do Android 4.4, ela já começou a melhorar muito, cresceu muito na acessibilidade LG, a partir do Android 4.4. A Sony ainda tem que melhorar muito na acessibilidade. Quais são os pontos, quando você vai comprar um aparelho, quais são os pontos principais? Atender chamada através de um gesto, então você conseguirá isso no Android puro, no Android na linha Moto, você conseguirá isso com aparelhos da Samsung, através de um gesto ou através de um botão físico. Teclado acessível, launcher acessível, aplicativos como aplicativos de telefone, câmera e contatos acessíveis. Esses são pontos fundamentais. Então você que está iniciando, por isso que a gente acaba indicando sempre, sugerindo alguns
a gente acaba sugerindo alguns fabricantes, como a Motorola, a Samsung e a LG. São alguns fabricantes que você consegue. Se sempre é indicado conversar com alguém que já tem um Android, verificar qual aparelho que ele tem, se possível ir numa loja, pegar o aparelho na mão, sentir o aparelho, testar a acessibilidade, ver se tem algum problema, e após isso eu indico que você compre pela internet, porque comprando pela internet o aparelho chega na sua casa, você pode testar, se aparecer alguma coisa em 7 dias, alguma questão de acessibilidade que não te agrade, você pode devolver e pode justificar que você está devolvendo por tais motivos de acessibilidade, tá? Ou você devolve e pega o dinheiro de volta, ou devolve e compra outro dispositivo, troca por outro dispositivo. Próximo tema, Android versus iOS. Esse é um tema bem polêmico. Android tem um leitor de telas chamado Google Talkback e o iOS, o sistema operacional da Apple, tem um leitor de tela chamado VoiceOver. O VoiceOver é superior ao Talkback. Ele é superior em duas questões principais. A primeira questão, ele é superior em funções e também ele é superior porque ele é projetado na raiz do sistema. Ele está numa camada, ele é pensado numa camada mais baixa do sistema. Dessa forma, os usuários da Apple acabam tendo uma acessibilidade muito boa. Mas e agora? Qual aparelho? Qual aparelho comprar, Android ou iOS? Eu sempre sugiro que assim, vá numa loja, sinta um aparelho, sinta um iPhone na mão, vai numa outra loja e sinta um aparelho com Android. Porém, minha questão financeira não dá para ter um iPhone? Tudo bem, já vá direto para o Android, escolha um aparelho no seu perfil financeiro. Preciso de 2 chips. Android, não tem outro jeito, não tem como colocar 2 chips no iPhone. Então existem algumas características para você saber qual o dispositivo que você quer. Tem a questão limitação financeira, tem a questão de 2 chips, tem a questão de TV, tem a questão de rádio. Então tudo isso tem que ser avaliado por você, usuário. A partir do momento que você tomou a decisão, você sentiu, você decidiu, comprou um aparelho com Android, aí sim nós aqui da Acessibilidade Android iremos te auxiliar, tá? Mas a decisão da escolha do aparelho é sua. E é importante saber que o iPhone nós temos aí uma acessibilidade de raiz mais pensada, uma usabilidade do seu leitor de telas um pouco melhor que no Android. No Android, o que salva no Android? O Android salva o sistema operacional, um sistema flexível que dá muitas possibilidades ao usuário. E essas possibilidades muitas vezes fazem com que a gente consiga fazer mais coisas do que faria com o iPhone, somente por conta da flexibilidade do sistema operacional. Vamos lá, próximo tema. Quais são os recursos de acessibilidade presentes no Android? No Android mais puro, nós temos o leitor de telas, que é o Google Talkback. Temos também o gesto de ampliação a partir do Android 4.2 para usuários com baixa visão e a inversão de cores para usuários também com baixa visão a partir da versão 5.0. Temos também a opção de aumentar a fonte nativa no sistema e também podemos instalar aplicativos de terceiros que aumentam mais ainda a fonte. Se a tela for pequena, deforma um pouquinho o layout. Se a tela do seu aparelho for grande, esses aplicativos são ideais porque a fonte fica bem grande e não deformam. Mais para frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então esses são os recursos. Alguns fabricantes, como a Samsung, acabam inserindo novos recursos como tons de cinza, deixando a tela com alguns tons de cinza para facilitar a visualização, possibilidade de mexer em cores, possibilidade de você trabalhar, além do gesto de ampliação, trabalhar com uma lente de aumento na tela, então um quadradinho que você vai arrastando o dedo e vai passando em cima e ele vai ampliando. Então, dependendo do fabricante, ele pode inserir mais recursos de acessibilidade, mas basicamente no Android esses são os recursos de acessibilidade. Próximo tema, conhecendo os leitores de tela no Android. Temos mais de um leitor de telas no Android. Temos o Google Talkback, que vem no Android mais puro, que está presente na maioria dos dispositivos. E temos também o Shine Plus, que é um novo leitor de telas. Ele ainda não está no nosso idioma, porém é muito tranquilo utilizá-lo. É um leitor de telas com uma personalidade boa, que possui alguns recursos interessantes. E temos também o antigo Galaxy Talkback, hoje chamado Voice Assistant, que está presente apenas na linha S6 da Samsung. O Galaxy Talkback, o Voice Assistant, ele usa o motor do Google Talkback, porém a Samsung fez algumas alterações na forma de como interagir com o leitor de telas, mudando gestos e inserindo novas funções, mas o motor é o mesmo do Google Talkback. Infelizmente, por enquanto, apenas no Galaxy S6 está presente. Vamos lá, próximo tema.
ativando a acessibilidade. Ativando a acessibilidade é um tema meio que com muitas variáveis, um tema bem delicado. Existe no nosso canal Acessibilidade Android 2 vídeos no qual tratamos pontualmente sobre isso. Um vídeo que é ativando a acessibilidade no Galaxy S6 e um outro vídeo que fala de forma geral de como ativar a acessibilidade. Aqui irei falar rapidamente, primeiro sobre Android puro e mais puro, e depois sobre o Android da Samsung, como ativar a acessibilidade. Para ativar a acessibilidade com total independência, assim que você tirar o aparelho da caixa, você pode ativar sem depender de uma pessoa. Só que esse aparelho ele precisa ter algumas coisas. Ele não pode ter sido mexido por alguma pessoa, ter sido pré-configurado. Tirou ele da caixa, está com ele na mão, ligou o aparelho pela primeira vez, esperar alguns segundos, dependendo do aparelho, pode ser uns 20 segundos, e coloque 2 dedos levemente distanciados na tela. De preferência no centro, mas pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Colocou os 2 dedos no centro da tela, aguarde alguns segundos. Aguarde. Ele irá dar uma mensagem: mantenha o dedo na tela para ativar a acessibilidade. Alguns usuários tiram por engano, por reflexo, mas continue com o dedo na tela e ele te dará, depois de mais 5, 6 segundos, dependendo do aparelho, outra mensagem: acessibilidade ativada. E aí ele cairá num tutorial para você aprender os gestos. Você poderá fazer o tutorial e aprender o gesto naquele momento, ou cancelar e futuramente acessar o tutorial e fazer futuramente esse tutorial. É importante, sim, quem está iniciando fazer esse tutorial, mas eu acho que é importante num segundo momento, não nesse momento que você está ativando a acessibilidade do seu dispositivo. Quando você ativa a acessibilidade do seu dispositivo, cada dispositivo tem o seu sintetizador de fábrica. O sintetizador é um motor que é responsável para converter o texto em voz. Então temos o mecanismo de síntese da Google, que é o Google TTS, que está presente na maioria dos dispositivos. Nos aparelhos da Samsung, a partir da versão 4.2, temos o Samsung TTS. E alguns modelos da Motorola temos o Motorola TTS. Então quando você ativar a acessibilidade, se tiver o Samsung TTS ou o Motorola TTS, você já terá uma voz em português do Brasil funcionando redondo. Se você ativar a acessibilidade e tiver um chip inserido num dispositivo que nem Moto G, Moto E, algum dispositivo da LG, você vai ativar com o sintetizador Google TTS, mecanismo de síntese da Google. Ativando com esse sintetizador, se aquele chip tiver um plano de dados ativado, você terá uma voz em português, caso contrário você terá uma voz em inglês, então terá que prestar muita atenção. As primeiras telas de configuração são bem tranquilas, são telas para você configurar, se conectar a uma rede Wi-Fi, depois outras telas para você aceitar alguns termos e configurar a sua conta Google no seu dispositivo. Então, para ativar a acessibilidade no Android puro de forma geral é desta forma. No Android, que nem Android da Samsung, em alguns dispositivos como S5, S5 Mini, A3, A5, A7, linha J, S6, basta, e outros modelos, tá? Basta apertar 3 vezes o botão Home ao ligar o aparelho pela primeira vez. Aperta 3 vezes o botão físico Home e ele ativará a acessibilidade utilizando o Samsung TTS. Motorola TTS, eu comentei rapidamente sobre o Motorola TTS. Motorola TTS para ativar acessibilidade é ótimo, mas para utilizar durante o dia a dia, não sugiro que utilize o Motorola TTS, sugiro que utilize outro sintetizador. No Android temos diversos sintetizadores, mais para frente em outro vídeo iremos falar especificamente sobre sintetizadores. Por enquanto o que você precisa saber basicamente é isso. Alguma dúvida? Assista aos 2 vídeos que eu comentei no início que fala sobre ativar a acessibilidade do Galaxy S6 e ativando a acessibilidade de forma geral no Android. Vamos lá, próximo tema. Visão geral do Android. Vamos tentar dar uma visão, entender um pouquinho o Android. Então eu vou aqui, apertei o botão liga e desliga do meu aparelho. 18h44. Bom, deslize com 2 dedos para desbloquear a tela. Eu caí na minha tela de bloqueio. Depois iremos falar um pouquinho mais sobre tela de bloqueio. Home. Você pode desativar a tela de bloqueio ou pode utilizar uma tela de bloqueio. Dependendo do fabricante, você liga, essa tela de bloqueio ela serve às vezes para segurança, para ninguém, quando você tem uma tela de bloqueio você pode colocar a senha, você pode utilizar, no caso do meu aparelho que é S6, o sensor da digital, ou simplesmente serve uma tela de desbloqueio simples, serve para que você
não caia na tela inicial e não saia disparando sem querer alguma coisa no bolso, saia disparando algum aplicativo abrindo coisas. Então a tela de desbloqueio ela tem essa função. A tela de desbloqueio, dependendo do fabricante, que nem da Samsung, da Sony, alguns modelos da Sony, você desliza 2 dedos da esquerda para a direita, ele desbloqueia. Você ou de baixo para cima. Tem outras formas de você configurar outros tipos de desbloqueio, que nem no S6 eu posso usar digital, configurar digital, mas eu deixei por enquanto o deslize para demonstrar nesse vídeo. Podemos também reconhecimento facial. Existe várias formas de você fazer o teu desbloqueio, proteger o seu dispositivo. No Android mais puro também existem essas outras formas, e a forma de deslize, que é a forma mais simples de desbloqueio, é também parecido com o do Galaxy, da Samsung, porém da Samsung utilizamos 2 dedos. No Android mais puro utilizamos um dedo. Então você coloca um dedo na metade inferior da tela, na parte de baixo da tela, né? E coloca, espera meio segundo, arrasta para a direita e você faz o desbloqueio da sua tela. Fazendo o desbloqueio da tela, vamos lá. 18:40. Dispositivo desbloqueado. Dispositivo desbloqueado. Caímos na nossa tela inicial. Então, quando caímos na nossa tela inicial, temos aqui algumas características. Vamos descrever a nossa tela inicial. Primeiramente, na parte superior, temos uma faixa preta, que é a nossa barra de notificações. Nessa faixa preta, ela possui algumas informações como sinal da operadora, sinal do teu 3G, 4G, possui um relógio, possui informação se você está conectado via Bluetooth, possui informação da sua bateria. E essa barra de notificação, alguma dessas informações o leitor de tela não vai ler. E essa barra de notificação, ela pode ser aberta. Então utilizamos um gesto para abrir essa barra de notificação. E nessa barra de notificação teremos as notificações. O que são notificações? São chamadas perdidas, mensagens, notificações de aplicativos, alertas de aplicativos. Enfim, você terá essas notificações. Na barra de notificação, dependendo do fabricante, possa ser que além das notificações você encontre alguns atalhos. No Android mais puro não, mas no Android que nem da Samsung você encontrará alguns atalhos. Atalho para ativar o Wi-Fi, ativar o 3G, ativar a sua localização, enfim, você encontra diversos atalhos. Para quem tem um Android mais puro e não tem essas opções, poderá utilizar um aplicativo de terceiro para inserir essas opções na sua barra de notificação. No nosso canal do YouTube temos também um vídeo que demonstra como fazer isso. Então, primeiro, essa barra de notificação é uma faixa preta que fica bem na parte superior, descrevendo visualmente. Depois temos a nossa área de trabalho. A área de trabalho lembra basicamente como se fosse no Windows. Vamos fazer essa comparação para ficar mais fácil. Na nossa área de trabalho teremos os atalhos de aplicativos, podemos colocar pastas e podemos colocar widgets. Widgets são, como eu posso explicar para você? Widgets são informações, primeiro, cada atalho de aplicativo tem um tamanho único. O widget tem diversos tamanhos. Então, você pode pegar um widget do tamanho de um atalho, um tamanho de 2 atalhos, um widget mais quadrado que pegue 2 linhas e pegando 2 linhas, pegando 4 atalhos. Então, basicamente, o widget tem diversos tamanhos. Widgets são informações rápidas. Em vez de você abrir um aplicativo para obter uma informação, essa informação já aparece na tela através desse widget. Então, futuramente, quando falarmos sobre Launcher, iremos falar também sobre o widget. Então, na nossa tela inicial podemos ter essas opções. Os atalhos de aplicativos não são aplicativos, são atalhos. E você pode organizar, você pode ter diversas telas, você pode, que nem um exemplo, você pode, um Android mais puro, ele sempre cai na tela inicial 3. Então você pode configurar, colocar atalhos na tela inicial 3, depois na tela inicial 2, 1, na tela inicial 4, na tela inicial 5, enfim, você consegue configurar da forma. Os atalhos que você mais utiliza, dos aplicativos que você mais utiliza, você deixa sempre na tela principal. Na parte inferior da tela temos uma barra que chamamos barra de documento. Nessa barra de documento ela possui alguns aplicativos que são fixos, sempre estarão lá. Independente de você estar na sua tela inicial 1, 2, 3 ou 4, sempre teremos esses aplicativos. Então muitas vezes podemos sempre configurar os aplicativos que estarão lá. Sempre costumamos deixar o aplicativo telefone, que sempre vamos utilizar independente da tela, aplicativo câmera, talvez o aplicativo mensagens, aplicativo contato, e temos também um negócio chamado aplicativos, que é a nossa gaveta de aplicativos. Dentro da gaveta de aplicativos, que alguns leitores de tela falam app, outros falam aplicativos, teremos
todos os nossos aplicativos, tá? Então na tela inicial temos atalhos e na nossa gaveta de aplicativos teremos todos os nossos aplicativos. O conceito é diferente do iOS. No iOS o próprio aplicativo está na tela inicial. Então muitos usuários encontram essa dificuldade, mas é muito simples. Só lembrar, a tela inicial no Android são atalhos, pastas e widgets. E na gaveta de aplicativos você terá acesso a todos os aplicativos. Ainda assim, no Android, na parte inferior da tela do Android, nós temos alguns botões virtuais. Temos botão voltar, botão tela inicial e botão aplicativo recente. Esses botões podem ser botões virtuais ou botões capacitivos, tá? Esses botões no Android puro, o botão na parte inferior esquerda é o botão voltar, o botão no meio que fica na direção do conector do micro USB é o botão tela inicial, você aperta para a tela inicial, e o botão da direita é o botão para visualizar aplicativos recentes, os aplicativos que estão rodando, que você utilizou e que está rodando em segundo plano. No aparelho da Samsung é um pouquinho diferente a posição, então na esquerda é o contrário, é o aplicativo recentes, no meio é o botão físico, que utilizamos para voltar para a nossa tela inicial, ou atender chamadas. Também no aparelho da Samsung podemos configurar esse botão para atender chamadas, e o botão da direita, que é o botão tela desativada, que é o botão voltar. Então essa seria a característica na nossa tela no Android. Uma outra coisa importante rapidamente, na parte superior da tela você tem um alto-falante, né? E onde você escuta as suas ligações, e do lado muitos dispositivos possuem um sensor de presença. Esse sensor de presença pode ser utilizado por aplicativos de terceiro, ele é utilizado pelo Talkback. Você pode configurar para que o Google Talkback, ao você passar a mão em cima desse sensor, ele silencie. Então muitas vezes o usuário, conforme está mexendo no Google Talkback, esbarrou nesse sensor, o Talkback para de falar, acha que é bug. Não, não é bug, é porque tem um sensor de presença, tem que verificar a posição da sua mão se não obstruiu o sensor de presença. E também para quando você leva o telefone ao ouvido, ele identifica que o sensor de presença está acionado, ele desliga a tela. Então podemos usar algumas configurações. Quando você tira do ouvido, automaticamente o sensor de presença percebe que não tem nada obstruindo, e aí você pode colocar em viva voz utilizando aplicativos de terceiros, ou como alguns dispositivos da Samsung fazendo isso daí de forma automática. Agora vamos para o próximo tópico. Lembrando que eu estou tentando apenas dar uma ideia geral, são muitas informações no Android. A curva de aprendizado do Android é grande, devido a tanto a diversidade de fabricantes e modelos de aparelhos, também devido à flexibilidade do sistema. Então você tem muitas possibilidades no sistema. Então, se for falar de tudo, a gente passa horas falando. Então minha intenção mesmo é dar uma direção para você que está iniciando no Android. Agora é muito importante essa parte, aprendendo os primeiros gestos. Não irei falar de todos os gestos, irei falar apenas de alguns dos primeiros gestos que você deve aprender e que você deverá treinar, e depois no vídeo 2 darei sequência falando de mais gestos e falando de mais outros assuntos, outros temas. Então vamos lá, os primeiros gestos a aprender no seu Android. 18h50. Dispositivo desbloqueado. Primeiro gesto é a exploração tátil. Exploração tátil é colocar o dedo na tela e explorar a tela. Explorou a tela. O que é isso? Quando você coloca o dedo na tela e vai explorando a tela, o leitor de telas vai falando para você tudo que está abaixo do seu dedo. Então isso é a exploração tátil. A exploração tátil é muito importante. Em algum momento da sua curva de aprendizado você irá utilizar mais a exploração tátil. Talvez no início não, porém depois você irá utilizar bastante. A exploração tátil ela possibilita que você descubra a posição dos elementos. Então você vai saber abrir um aplicativo, você vai saber que naquele aplicativo, na parte inferior tem tal botão, na parte inferior esquerda, na parte inferior direita é outro botão, na parte superior. Então você vai saber a posição de cada botão, de cada elemento do seu aplicativo, você vai saber a posição. Isso então acaba fazendo com que muitos usuários falavam, mas um aparelho que não possui botões, uma tela de toque não é acessível? Sim, é acessível e ainda te dá essa possibilidade, que você descubra a posição dos elementos na tela. Tá? Bom, a exploração tátil basicamente é isso. Então vamos fazer aqui a exploração tátil como exemplo. Pasta, ferramenta. Pasta, ferramenta. Pasta, GPS. Pasta, GPS. Pasta, OCR. Pasta, OCR. Então eu tenho algumas pastas aqui na minha tela inicial, fiz a exploração tátil, o leitor leu o que estava abaixo do meu dedo. Tranquilo. Agora
tirei o dedo da tela, ele falou pasta GPS. Tirei o dedo da tela, o cursor do TalkBack continua em cima deste elemento que se chama pasta GPS. Basta eu dar 2 toques em qualquer parte da tela, não precisa ser em cima, pode ser em qualquer parte da tela. Eu vou abrir essa pasta. Então vou dar 2 toques na tela. Pasta aberta. Pasta aberta, tá? Então é dessa forma que você vai utilizar. Exploração tátil, localiza o elemento, tira o dedo da tela. O último elemento falado é onde o cursor do Google Talkback ficará. Depois basta dar 2 toques que você abre. 2 toques vai ser o gesto para você abrir, executar algum botão, executar algum aplicativo. Existem outras configurações mais avançadas, sim, para utilizar, abrir com um toque, sim, existe. Porém, por enquanto, vamos falar somente disso. Para voltar, eu vou utilizar o botão virtual na parte inferior. No meu caso, que é um Samsung, que fica no lado direito. Se o teu for Android puro, vai ficar do lado esquerdo. Pronto. Pasta fechada. Voltei e fechei a pasta. Também aprenderemos nos próximos vídeos gestos para voltar à tela, gesto para ir para a tela inicial. Então, primeiro gesto, exploração tátil. Fez a exploração tátil, abrir, 2 toques, você abre o elemento que deseja. Segundo gesto, equivale ao Tab ou Shift Tab no computador, que é ler o próximo elemento, ler o elemento anterior. É um gesto que alguns usuários encontram dificuldade, mas é um gesto muito importante. O gesto de varrer é um arrasto de um dedo na horizontal, da esquerda para a direita, você lê o próximo elemento da tela. Toda vez que você fizer esse gesto, ele vai ler o próximo elemento, faz novamente, ele lê novamente o próximo elemento. Sempre a tela é tabulada assim, começando na parte esquerda superior, e aí ele vai lendo para a direita o próximo elemento, chegou no último elemento daquela linha, pula para a linha de baixo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, até chegar na parte inferior direita total. Mais ou menos nessa forma que funciona a tabulação. Dependendo do aplicativo, lógico, cada aplicativo tem um layout diferente, mas mesmo assim ele vai lendo nessa direção. Então, vamos lá. Vamos fazer o gesto de varrer. É muito importante que você treine esse gesto de varrer. No Android, quem é usuário de iPhone, o gesto de varrer no iPhone é mais curtinho. Ele tem uma usabilidade um pouco melhor que no Android. No Android você tem que fazer um gesto mais largo, maior na tela e mais rápido. Então, fazendo o gesto de varrer. Pesquisar. Pesquisa de voz. Pasta ferramenta. Pasta ferramenta, vou fazer novamente da esquerda para a direita. Fiz o gesto novamente da esquerda para a direita. Pasta GPS. Ele lê o próximo elemento, que é a pasta GPS, novamente fazendo o gesto de varrer da esquerda para a direita. Pasta OCR. Pasta OCR. Então, esse gesto é muito importante, porque se você não está vendo a tela, você não sabe o que existe na tela, a exploração tátil você vai ficar procurando, você não vai achar. Desta forma, varrendo, você vai passar por todos os elementos da tela, até chegar na opção a qual você deseja, e depois 2 toques com um dedo você executa aquela opção. Então é importante ir varrendo. Da esquerda para a direita é próximo elemento, da direita para a esquerda, elemento anterior. No Android, esse gesto tem que ser executado um pouco maior que no iPhone. No iPhone, além de o gesto ser mais curto, o ângulo pode ser um pouco mais inclinado. No Android, não. Esse gesto ele tem que ser um pouquinho mais largo e um ângulo o mais reto possível. Treine bastante esse gesto. Esse gesto você irá utilizar bastante. Fiz o gesto e não leu o próximo elemento, o problema é no Android. Não, o problema não é no Android. Esse gesto tem a sua característica no Android, porém, se você executar o gesto de forma correta, o gesto vai funcionar. Então, eu sugiro que você pegue na sua tela inicial ou vá para a sua gaveta de aplicativos. Aplicativo, APPS. Fui para minha gaveta de aplicativos e vou varrendo. Aplicativos. Primeiro elemento da tela se chama título, que é o nome aplicativos, fica sempre na esquerda, lembrando, na esquerda superior total da tela. Então ele vai ler naquela linha todos os elementos, vai pular para a linha de baixo, então vamos varrendo. Botão pesquisar, botão menu, @voice. @voice, então ele já caiu na minha grade de aplicativos. Os aplicativos na minha gaveta de aplicativos, eles têm, se eu não me engano, são 4 colunas e, se eu não me engano, 6 ou 7 linhas, eu não sei o número de linhas. Então vamos varrendo. APPY, a capela TT, acessibilidade, antivírus, Anituto Bench, APKID, APK Extra, APK Creato, APP Reader. Pronto, vamos varrendo e você faça esse treino. Então, a lição de casa: treinar a exploração tátil, abrir
dar 2 toques para abrir um elemento, abrir um aplicativo, abrir uma pasta e varrer, treinar o gesto de varrer. Vamos aprender mais um gesto hoje, que é o gesto para você navegar entre páginas, ir da página 1 para a página 2 ou rolar uma página para cima ou para baixo. Quando você está na sua tela inicial, você tem algumas páginas ao lado. Basta colocar 2 dedos no lado direito, arrastar para a esquerda que você acessa a página da direita. Se você quer voltar, quer acessar a página da esquerda, coloca 2 dedos do lado esquerdo e arrasta para a direita. Dessa forma você acessa a página da esquerda. Para rolar é a mesma coisa. Você vai colocar 2 dedos na tela, você está numa tela, o exemplo, aquela tela de configurações do Android. Você tem que rolar ela para cima. Você pode ir varrendo, ou se você preferir, você põe 2 dedos, arrasta para cima e você sobe a tela. Existem mais gestos, tá? Por enquanto a gente vai aprender esses gestos e eu vou finalizar o vídeo com mais um gesto, que é o gesto para abrir a barra de notificação. Com esses gestos que eu ensinei para vocês hoje, você consegue utilizar já um Android assim, já consegue fazer bastante coisas com o Android. Existem muitos outros gestos, tá? Então, é só iniciar. Nos próximos vídeos eu vou trazendo mais gestos. É importante que você vá treinando, treine esses gestos. O último gesto que eu queria ensinar hoje é abrir a barra de notificação. Existem 3 gestos que fazem isso no Google Talkback, porém irei falar somente hoje que é colocar 2 dedos na parte superior total da tela, gruda 2 dedos na carcaça e vai arrastando até encostar na tela e arrasta até a parte inferior da tela. Então coloca 2 dedos na parte superior na carcaça, vai arrastando até encostar na tela, os 2 dedos e arrasta até a parte inferior da tela. Pronto, ele vai falar painel de notificação dependendo do fabricante ele vai falar alguma coisa, notificações abertas, e aí você tem as suas notificações abertas. Aí você pode ir varrendo e conhecendo cada elemento das suas notificações e depois fazendo a exploração tátil e descobrindo aonde esses elementos se encontram fisicamente. Porque depois, quando você for ganhando habilidade, a exploração tátil é útil por conta disso. Eu já sei que as configurações ficam na esquerda inferior. Eu já vou com o dedo lá em cima, ó. Editar botão configurações do Pronto, sistema. já fui via exploração tátil. Em vez de ficar varrendo, eu fui via exploração tátil e localizei o elemento. Então, é muito importante você varrer primeiro, conhecer todos os elementos da tela. Pronto, eu sei que existe essa opção. E agora você vai pela exploração tátil e você descobre onde fica localizada fisicamente cada elemento. Bom, finalizo o vídeo. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre mais novos gestos, sobre mais coisas sobre acessibilidade no Android. Hoje já dá para ter uma boa ideia de como você poderá utilizar o seu dispositivo. E a lição de casa é treinar esses gestos. Então, treinar a exploração tátil, abrir aplicativos dando 2 toques na tela, treinar o gesto de varrer, treinar o gesto para trocar a página com 2 dedos e treinar o gesto para abrir a barra de notificações. Pessoal, finalizo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.